Estamos aqui, então, na Semana de Fígado do Rio de Janeiro e, nesse momento, a gente vai discutir um pouco sobre radiointervenção na hipertensão portal, principalmente o BRTO na HDA varicosa. Eu sou o Thiago Sevar, hepatologista da Unicamp, estamos aqui com o Diego Barbosa e com o Hugo Gouveia, que são radiointervencionistas, para a gente discutir esse tema. Para poder começar essa discussão, a gente trouxe um caso aqui, que é um paciente masculino de 50 anos com uma cirrose metabólica, Child A, compensado, com hipertensão portal que não responde a tratamento com beta-bloqueador. Já foi submetido a múltiplas ligaduras elásticas de varize esofágica e tem uma gastropatia de hipertensão portal. E ele apresentou um episódio de HDA varicosa por varize gástrica, varize esôfago-gástrica tipo 2, em 2020, e foi tratado com embolização por senoacrilato por endoscopia. Conseguiu o controle do sangramento ativo, mas tinha persistência das varizes de fundo e realizou essa tomografia de abdômen que mostrou a presença de varizes de fundo gástrico de grosso calibre com um volumoso shunt gastrorenal. Então, a questão aqui é a gente discutir o que a gente pode fazer, neste caso aqui com profilaxia secundária desse sangramento, porque a gente sabe que o risco de ressangrar desse paciente é bastante grande. Então, TIPS, BRTO, e só para a gente ver aqui a imagem, então a gente vê um fígado cirrótico com uma hipertensão portal importante, esse shunt que passa pelo estômago, né, pelo fundo gástrico e vai para a veia renal, num paciente que nesse momento um pouquinho de ascite, baço bem grande e tudo mais. Antes de começar, então, queria perguntar aqui para os radiointervencionistas, assim, falar, pessoal, rapidamente aí a diferença do ponto de vista filosófico aí dos dois, né, do TIPS e BRTO, e o que vocês veem como vantagem e desvantagem de cada um. Bom, acho que é uma discussão que é sempre boa, né? A gente tem alguns aspectos aí, principalmente, eu acho que é pontuar que o TIPS é o que resolve a hipertensão portal, né? O BRTO, a gente está tratando o sangramento, né? As varizes, que são geralmente o foco da indicação do procedimento, mas a gente deixa de lado aí o tratamento da hipertensão portal. Com o TIPS, a gente resolve o sangramento e resolve a hipertensão portal ali, calibrando esse shunt ali para o gradiente que a gente busca ali para não ter mais risco de sangramento, né? Acho que isso aí é o mais relevante aí na comparação dos dois métodos, né? A gente tem duas técnicas, né, que são validadas. Uma técnica é a técnica descompressiva, que é o TIPS, né, que a gente vai fazer esse shunt, a gente vai criar um shunt, né, entre a veia porta e a veia cava. E a outra técnica que é a técnica obliterativa, que a gente vai embolizar essas veias, né, que são as fontes do sangramento. Cada técnica tem seus benefícios, né, seus riscos, né, e a gente vai analisar um pouco caso a caso, acho que isso é importante. E curioso muito, assim, a gente tem uma diferença de abordagem entre o mundo ocidental e o mundo oriental, né? Então, assim, o BRTO, as técnicas obliterativas são muito estudadas e muito utilizadas no Oriente, principalmente no Japão, literatura japonesa, enquanto o TIPS é uma técnica muito tradicional, né, aqui no mundo ocidental. Esse caso ele foi, então, deixa eu colocar aqui para o BRTO. Se vocês quiserem comentar, então, aqui o que está acontecendo, então, foi... Então, aí a gente, na verdade, fez o cateterismo ali da veia renal esquerda, né? Cateterizou o shunt e a gente ocluiu a entrada do shunt ali com um balão para conseguir inverter o fluxo, que aí é o objetivo do BRTO, né? A gente vai injetar, nesse caso, um agente líquido, a gente injetou cola aí com lipiodol, para conseguir ocluir todas essas varizes até lá a chegada no shunt no estômago, né? Então a gente passa por dentro do balão ali um microcatéter e aí dali a gente consegue injetar a cola e vai vendo ela fluindo ali por dentro da varize. Acho que tem mais uma sequência, talvez. Sim. Aí mostra, acho que uma imagem mais panorâmica, né? E ali o controle naquela última imagem ali, injetando direto ali do shunt, mostrando que o shunt estava totalmente ocluído. E o fluxo está só de retorno ali da veia renal para a veia cava. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que essas duas técnicas elas competem entre si para todos os pacientes ou é mais uma questão de você escolher o paciente para daí escolher a técnica? Assim, a gente
tem algumas variações, né? O BRTO é uma sigla que significa uma oclusão retrógrada por balão, então necessariamente você precisa ter um shunt, né? E geralmente esse shunt é um shunt gastrorenal, espleno-renal, tá? Mas a gente tem outras técnicas que a gente pode fazer não de forma retrógrada, mas anterógrada. A gente acessa diretamente o sistema porta através ou do fígado ou do baço, tá? Eu acho assim, a gente pode critério, né, de seleção, mas vamos entrar um pouco de critério de seleção dos pacientes, né? Então, assim, um paciente já com história de cefalopatia, talvez não seja um paciente ideal para a gente fazer uma descompressão, né? Que a gente sabe que tem um risco maior de encefalopatia, pacientes mais idosos, né? Então, isso aí a gente pode, né, atender a colocar esse paciente mais para um BRTO e suas variações. Pacientes com outros componentes de hipertensão portal, principalmente ascite, trombose de veia porta, o BRTO pode inclusive ser, né, um procedimento mais perigoso, né? Esse paciente pode progredir trombose de veia porta, pode progredir ascite, né? Então a gente tem que levar isso em consideração, tá? E a gente pode usar as duas técnicas juntas, né? Então, quando o paciente tem uma hipertensão portal mais significativa e principalmente com um componente de varizes gástricas muito importante, a gente sabe que o TIPS tem uma taxa de recorrência de sangramento, né? Então a gente utiliza as duas técnicas em alguns pacientes, né, que têm condição para receber, né, esse procedimento. Eu acho que essa é importante, uma informação importante para todo mundo, né? Que muitas vezes o paciente é que vai escolher a técnica e não nós, né? Então, é isso. Esse paciente, a gente viu que ele já tinha um pouquinho de ascite, tinha variz esofágica que foi ligada e tudo mais. Talvez para esse paciente, pensando nas complicações possíveis, que é aumento da ascite, piora das varizes esofágicas, gastropatia de hipertensão portal também pode piorar. Talvez uma técnica combinada para esse paciente, eventualmente poderia ser o ideal se a gente tiver essas duas coisas. Naquele paciente que tem só a variz gástrica e, por exemplo, encefalopatia, o BRTO às vezes é fantástico, né? Exatamente. A gente pode também fazer o BRTO, tirar o paciente do sangramento e depois fazer o TIPS quando precisar. Exatamente. Deixa eu ver se eu consigo... Então, esse é o controle, então, depois do procedimento. Vejam que agora ele já saiu do quadro mais agudo, então já não tem mais ascite e dá para ver bem a região toda obliterada ali, que foi feito com cola junto com contraste, a gente consegue ver bem onde está obliterado. Eu achei essa tomografia até para mostrar que esse paciente evoluiu exatamente com isso que a gente comentou, né? Ele, na endoscopia de controle, tinha mais varizes esofagianas, né? E aí esse paciente voltou para a gente ocluir essas varizes também. Então acho que é o próximo slide deve ser... Deixou. Isso. É isso aí. Ele tem ainda essas varizes residuais e daí foi feita uma via anterógrada, né? Então fez como via transhepática ali, a gente funcionou a veia porta, ali a gente tá o catéter lá no tronco da veia porta, a gente cateterizou a variz e está do mesmo jeito lá jogando um pouquinho de cola lá para ocluir. Ele, então, não teve outros episódios até o momento, estava com bom controle clínico. Nós temos aqui um outro caso rápido, um paciente de quase 70 anos, cirrose alcoólica, em abstinência, 2 meses só. Já é um child B7, MEL de 16, um pouquinho mais avançado que o outro, que tem encefalopatia hepática também recorrente, mas sem ascite. E tem uma hemorragia há 6 meses por varizes, com descompensação grave da cirrose, a CLF e tudo mais, e fez ligadura elástica. E na nova endoscopia tem varizes esofogástricas de grosso calibre, tipo 2. Então, a gente também aqui um exame de imagem mostrando o shunt, e a gente vê ali deixa eu ver se eu consigo... Aqui, a gente vê aqui dentro da luz gástrica, né, bastante vaso, então mostrando que realmente tem um shunt gastrorenal importante, e endoscopicamente a gente vê essa variz pseudotumoral aí no fundo gástrico que assusta o endoscopista, né? E aí, de novo a pergunta, né, o que fazer? TIPS, BRTO, transplante? A gente está aí já com um paciente um pouquinho diferente, né? um pouquinho mais de insuficiência hepática, mas com encefalopatia, e que ele já sangrou das varizes esofágicas, mas na verdade das varizes gástricas ele nunca sangrou, mas tem essa variz. O que vocês olham para esse paciente, o que vocês gostariam de fazer?
Tiago, assim, esse paciente, né, ele já tem uma hipertensão portal com uma descompensação hepática associada, né? A gente sabe, né, obviamente, o ideal seria ele ir para transplante de fígado, né? Mas ele tem um tempo ainda, ele é um paciente, né, alcoólatra, né? Então tem todo um tempo de preparo para esse paciente. E ele tem varizes de alto risco, né? Então, e com encefalopatia, né? Então, nesse caso, a gente considerou, né, fazer, né, também uma obliteração, né, e não fazer uma descompressão com TIPS. Tá? Então, a técnica, né, que a gente utilizou foi a colocação de plug. Né? Então, a gente colocou um plug. Então, assim, cada material que você usa para fazer esse procedimento, ele leva uma sigla nova. Né? Então, isso às vezes cria um pouco de confusão na cabeça de quem está pedindo, até a gente acessar a literatura. Então, você tem parto, carto, né, gato, tem todo tipo de técnica, tá? Mas aí foi colocado um plug e utilizado cola também como agente obliterante. Tá? E aí a gente vê, né, o que aconteceu, né, o antes, né, e o pós. Ali a imagem está invertida, né, mas ele tem a imagem da esquerda, na verdade, é a imagem de controle. Tá? Esse aqui é o antes, na verdade, esse aqui é o né? antes. E aqui é o pós, que a gente pós. já não vê mais toda aquela imagem. E na tomografia aqui a gente vê aquela área dentro da luz gástrica bastante obliterada. Eu acho que é importante aqui a gente deixar bem claro para todo mundo, assim, primeiro, em relação ao que se faz em protocolo e tudo mais, assim, profilaxia secundária, teoricamente, você poderia deixar com beta-bloqueador e tal. E eu acho que está bem, assim, já tem alguns trabalhos mostrando, não é uma grande gama de trabalhos nestes pacientes, porque eles são muito menos frequentes do que as varizes esofágicas, mas neste paciente que já sangrou de variz gástrica, só o beta-bloqueador parece ser pouco efetivo, né, para esse paciente. Então, acho que a gente tem que deixar claro que é um paciente que a gente quer fazer alguma coisa a mais. E acho que tem alguns trabalhos já que mostram que fazer só o endoscópico, que é o cianoacrilato e tudo mais, parece ser pior do que qualquer uma das técnicas de radiointervenção. É isso que vocês têm também em mente, não é? Assim, a gente enxerga a técnica endoscópica, né, muito válida, né, acho que principalmente no contexto de uma hemorragia aguda. Perfeito. Né? Então, a gente tem algumas vantagens em fazer a intervenção, né, por via radiológica, que é o uso associado da radioscopia. Então, a gente consegue ter um controle, a gente entende que a gente tem um controle melhor da injeção de cola, a gente entende a dinâmica vascular, né, do sistema porta, das varizes, e a gente consegue, né, dessa forma, ter uma embolização que a gente acredita ser mais segura. Tá? Óbvio que faltam dados na literatura, a gente não tem estudos comparando uma técnica com outra, né, mas, principalmente nesse cenário do doente, né, que já sangrou e ele está agora em controle, né, a técnica radiológica parece ser uma técnica muito válida. Acho que pode ser até complementar, né? A gente já teve casos assim, de ocluir parte do shunt ali, porque o acesso era difícil, era muito tortuoso, e a gente pediu o pessoal da endoscopia para complementar por via endoscópica e ter um bom desfecho assim também, né? Acho que a gente pode usar sempre essa associação. E eu acho que hoje, assim, na verdade, os avanços em técnica têm sido muito rápidos e a gente tem até endoscopicamente endoscopia guiada por ultrassom endoscópico, que consegue ter essa vantagem de também olhar o que está acontecendo, colocar mola por endoscopia. Então, eu acho que o que fica mais para a gente tem que entender o mecanismo, a filosofia, o que está ocluindo, o que está descomprimindo a pressão portal. E, basicamente, o que a literatura consegue trazer de evidência me parece ser que, para profilaxia secundária, ou seja, já sangrou de variz gástrica, só beta-bloqueador parece ser insuficiente, só endoscopia versus técnicas de radiointervenção, parece que radiointervenção, se a gente for comparar diretamente, é um pouco melhor do que a endoscopia, mas entre as técnicas, em termos de eficácia, parece ser semelhante, mas com um perfil diferente de efeito colateral. Né? Parece que é mais ou menos isso. Né? E a pergunta que a gente sempre tem é o paciente que não sangrou e faz endoscopia e vê essa mesma variz gástrica pseudotumoral, mas ele nunca sangrou. E a gente morre de vontade, eu sou hepato, também faço endoscopia e lido muito com paciente com hipertensão portal. Tem alguns pacientes que a gente olha e fala,
vai sangrar e eu não quero ter o problema de pegar esse paciente na urgência. Vocês têm alguma coisa que vocês acham que vale a pena fazer na profilaxia primária em quem nunca sangrou? Então, a gente sabe que, por exemplo, o TIPS ele não é um tratamento para profilaxia primária, né? Então, a gente já tiraria o TIPS. Em relação ao BRTO e suas variações, né, principalmente o paciente que tem shunt, a medida do gradiente portal às vezes ajuda pouco, né? Que esse paciente pode ter um gradiente às vezes um pouco baixo, e as varizes gástricas geralmente sangram com pressão portal com gradiente baixo, né? Então também não nos auxilia muito. Eu acho que pacientes com Child A e MELD menor que 12, a gente, né, pode ter algum benefício em relação a tratamento com um risco muito baixo de descompensação hepática. Eu acho que a gente pode selecionar dessa forma, né? Pacientes com disfunção hepática mais grave, às vezes ele pode descompensar do procedimento. Então a gente fica um pouco... Os poucos trabalhos que tem, que tentam definir critério, né? Tem entre 11 e 15, dependendo do trabalho, é o sarrafo, né? Mas abaixo de 11 aí é bem interessante, acima de 15 parece ser ruim. E é curioso que 11 é o limite para poder colocar nesse transplante no Brasil. Em São Paulo é 15. Então, assim, são exatamente os mesmos valores aí para a gente pensar mais para transplante e mais para técnicas de radiointervenção. Bom, a gente está com o tempo esgotado. Queria agradecer e a gente gostaria que essas técnicas realmente fossem mais discutidas e cada vez mais presentes e disponíveis nos nossos serviços, sejam eles particulares, sejam eles pelo SUS. Agradeço a todos e vamos para os próximos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.